seja muito bem-vindo a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT e a IPP-TV. Eu sou Emael de Castro e nós vamos estar aqui conversando hoje junto com o Kleber, com os nossos convidados muito especiais também, como os outros episódios também, né, Kleber? Sim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é um restaurante que virou igreja em Portugal. Vamos falar sobre os desafios de plantação de igreja na cidade de Braga, em Portugal, os avanços do Evangelho ali, com os desafios da pregação do Evangelho. E hoje fica com a gente aí para você conhecer um pouquinho mais sobre a realidade do Evangelho ali em Portugal. E para este bate-papo aqui, nós convidamos os nossos missionários, o pastor Wanderson dos Santos e a nossa missionária Fábia. Sejam muito bem-vindos. Emma, Kleber, obrigado pelo convite. Uma alegria estarmos aqui, né, poder falar do que Deus tem feito ali naquela nação. É verdade. É muito bom poder compartilhar aquilo que Deus faz, né? E a gente apenas ser instrumento nas mãos desse Deus maravilhoso. Isso, e vocês têm 3 filhos, né? Sim, nós temos 3 filhos. Hoje a nossa filha primogênita tem 24 anos, né? E ela casa-se. Nós viemos para o casamento dela, inclusive. E temos um filho de 22 anos, o Lucas, que hoje está cursando o IBEL. Né? E temos o Daniel, de 18, que ano que vem também vai para o IBEL e querem servir ao Senhor no campo missionário. Não poderia ser diferente, né? Os 2 ibelinos, né? Vocês começaram o ministério, também o preparo missionário de vocês no IBEL, né? Conta um pouquinho como é que foi esse preparo de missionário de vocês. Sim, a Fábia já estava no IBEL, né, quando lá eu cheguei, e a Fábia vem de uma tradição não presbiteriana. Deus a alcançou na sua adolescência. Eu, desde pequeno, né, fui batizado na igreja presbiteriana, sou natural de Dom Cavate, Minas Gerais, e cresci. E aí Deus despertou para o ministério, nos encontramos lá, né, e assim começamos a plantar igrejas aqui no Brasil mesmo. E é interessante também, Emma, que lá no IBEL, na época de IBEL, o Anderson já tinha um chamado, né, para outros povos. E, na época, ele falava assim, Fábio, vamos para a África, vamos pregar o Evangelho na África. E, é claro, eu topava, né? Então, naquela época assim, do namoro, ali, conhecendo, vamos. Só que depois que nasceram os filhos, a história foi mudando, né? Aí eu passei a dizer para ele, não, eu não saio do Brasil para lugar nenhum, eu vou até para o meio dos índios. Então, meu coração era aberto, sabe? Para fazer a obra do Senhor onde Ele quisesse. Até no meio dos índios eu vou, mas não saio do Brasil. Então, a resistência na família começou comigo. E quando foi que começou a mudar isso? Porque vocês ficaram bons anos, né? Servindo, trabalhando em várias igrejas aqui no Brasil. E como é que foi esse olhar para Portugal ou para sair do Brasil? Foram 20 anos orando para que Deus tocasse o coração dela para irmos para a África. Quando, então, estava já, depois de plantar algumas igrejas no Brasil, cerca de 20 anos de ministério no Brasil, estava a pastorear a igreja de Andorinhas, em Vitória. E ela fez uma viagem à África. Ela já tinha feito várias viagens ao sertão, fazendo prótese dentária, que é uma da profissão dela também. E isso é importante saber, né? Que ela também começou a fazer essas viagens de curto prazo, fazer dentro do Brasil, então ela foi para a África também? Foi à África, e a expectativa de Deus talvez falar o coração dela. Né? É interessante que, quando eu fui para a África, isso em janeiro de 2018, a equipe toda que foi com a Patrícia Mota, que é uma bênção, a gente foi, mas assim, com um coração muito aberto para o mover de Deus, né? E lá, esperando que Deus confirmasse, já que ele sempre falava em ir para a África, mas Deus não confirmou. Mas daí nós passamos por Portugal. E Portugal, nós ficamos ali quase 3 dias em Lisboa, na casa do pastor Alain e da missionária Vanessa, que é uma grande amiga que eu tenho ali em Portugal. E ali foi que tudo, a chave virou. Oh. E o que aconteceu? Então, a chave virou, e aí? Qual foi a chave que virou? A chave que virou é que o pastor Alain, ele começou a falar para nós, para a equipe de 7 missionárias vindas da África,
que ficou hospedado ali, ele começou a falar do povo português, né, que é um povo tido como cristão, mas é um povo que não tem a Bíblia, não conhece a Bíblia. E, de fato, isso é verdade. Mas isso começou a mexer no meu interior, né, no meu íntimo ali, eu e Deus. Mas fomos no culto na igreja dele, na quinta-feira à noite, e na madrugada de sexta a gente voltou para o Brasil. E naquele culto, a última oração foi feita por uma idosa portuguesa, chamada Irmã Piedade. E aí, quando a Irmã Piedade orou, a parte que mexeu comigo, que virou a chave, ela dizia assim: Senhor, eu sei que os africanos precisam do Senhor, mas o meu povo está a morrer e não vos conhece, Senhor. Levanta pessoas para vir para cá, falar do teu amor para o meu povo. Isso mexeu comigo, ali eu fiquei em prantos, eu viajei chorando, cheguei em casa, falei para ele, e falei assim, Deus mexeu no meu coração para a gente ir para Portugal. E aí eu falei com o senhor, depois de 20 anos aguardando que ela... Para ir para a África. Para a África, ela fala de Europa, de Portugal, e aí eu fui orar. Fomos orar, fizemos perspectivas lá na primeira igreja de Vitória, foi aquela época, e Deus foi confirmando, cada dia foram 3, 4 meses de oração. Sentamos também com o reverendo Hernandes, que nos aconselhou muito. A palavra dele foi muito positiva, decisiva para nós. E outras confirmações que Deus nos trouxe paz. E a última foi quando conversamos com o Conselho de Andorinhas, que nos apoiou. Eu posso dizer que essa é a nossa igreja enviadora, uma igreja missionária. E aqui nós estamos com a bandeira, né? Para representar mesmo depois de 20 anos. Vocês estão em Portugal desde quando? Nós chegamos lá em 2021, em dezembro, 2 de dezembro de 2021. Portanto, estamos lá há 3 anos e meio. Ai, que bom, que bom. E como foi essa chegada? Quais foram os primeiros choques culturais, a adaptação no país, a questão da língua, né? Que às vezes é algo que a gente acha que é tranquilo, é normal, é muito fácil. Como foi essa chegada, essa adaptação inicial ali? O primeiro desafio foi o frio, né? Saímos aqui no calor e chegamos lá, um frio extremo, né? No mês de dezembro. Depois as adaptações à igreja, tivemos também algumas situações para essa adaptação, né? Difíceis, mas que, graças a Deus, foram superadas. E quanto à língua, achamos que é o mesmo português, né? Mas tem várias coisas diferentes. Por exemplo, aqui para nós é ônibus, lá é autocarro. Aqui para nós é trem, lá é comboio. Quando você veste um terno, aqui é terno, lá para eles é fato. Fato para eles é facto, por exemplo. Então, são algumas variações, algumas coisas bem peculiares. E isso daí levou tempo para vocês fazerem essa adaptação e compreender no relacionamento com eles? No relacionamento, a gente foi adaptando a linguagem, né? A gente fala mais no infinitivo, estou a falar, estou a fazer, não estou fazendo, né? Então, várias peculiaridades que a gente vai comunicando, eles entendem que somos brasileiros e são bem compreensivos. O povo português é muito amável, tem sentido o amor de Deus também através deles lá. Engraçado que eles falam assim, mas tu não falas português, tu falas brasileiro. É. Eles falam que o português do Brasil, eles chamam de brasileiro. Muitos mencionam assim. E é um povo assim muito amável. Principalmente no norte de Portugal, nós encontramos ali um povo muito receptivo, um povo amoroso. Então, assim, qualquer povo que você vai, que não é o seu povo, você já vai armado, né? Você já vai preparado para encontrar ali resistência. Então, essa resistência de cara a gente não encontrou. Pelo contrário, fomos muito bem recebidos ali. Que bom. E, geralmente, os missionários, quando eles vão para um país ou realizar um projeto, colocam tudo no papel, bonitinho, aprova pela diretoria, pela assembleia. Tem um acompanhamento agora, que a gente tem um executivo que atua e acompanha o projeto. Aquilo que vocês colocaram no papel... foi aquela expectativa que vocês tinham? Foi o que aconteceu? Conseguiram executar aquilo que estava no papel? Olha, grande parte sim. Na chegada, nós tivemos que readaptar, porque nós íamos pastorear um grupo, mas aí o que acontece, depois a ICPP, na sua reunião, no dia 6 de janeiro, nos autorizou a iniciar uma nova plantação.
Na nossa casa. Na nossa casa. Então, começamos ali. Então, eu creio que a grande mudança foi essa, de ir para pastorear um grupo e aí começamos a plantação de uma nova igreja. E foi uma bênção, porque essa igreja hoje floresceu, né? E outros desafios é que, para além de Braga, também estamos a alcançar outros desafios. Mas, assim, a grande parte do projeto nós vamos executar. E os detalhes ali na execução é que algumas coisas nós implementamos, mas isso foi ao longo. Mas, Os assim, ajustes, né, que os precisam ser ajustes. feitos, e às vezes tem uma expectativa, na realidade chega lá, acontecem algumas coisas que precisam ajustar. Que bênção, que bom, então. E pensando um pouco agora na cultura, né, no país de forma geral, né, e principalmente na região onde vocês estão, como é essa questão do cristianismo, da realidade da igreja, o que vocês perceberam ali nesses primeiros anos que vocês ficaram ali? Braga é uma cidade bimilenar, fundada por César Augusto. É uma cidade muito religiosa. E todas as conquistas que houveram, Braga permaneceu como uma capital religiosa. Então, a religião é muito forte, né? Mas ainda hoje tem muito nominalismo. Portugal é um país ainda que cresce muito em Deus, uma grande porcentagem, diferente dos países da Europa, né? E o que percebemos ali, falando também da cultura, é que eles são muito afeitos ao relacionamento. E quando você se relaciona, eles veem que você tem uma constância, seriedade, eles se apegam a você. E quando constituem aquela amizade, isso é muito bom, né? Uma outra coisa que a gente percebe é que eles são assim, têm um costume, e aquele costume para eles é algo fixo, eles dificilmente mudam aquele costume. Então a gente precisa aprender a como fazer, né? Outra questão também que a gente percebe é a linguagem das obras. Né? Eles entendem muito essa linguagem e isso é muito forte para eles. Então isso tem nos feito direcionar também algumas ações nesse sentido. E também eu vejo assim, uma vez que a gente está no país deles, nós temos que respeitar tudo que diz respeito à cultura deles, né? Então a gente, mesmo sabendo que o evangelho ele é contracultural, a gente tem que entender que o espaço é deles. Nós estamos chegando, então nós temos que pedir licença para entrar no território que não é nosso e que eles estão nos dando a honra de entrar e conviver com eles. Então, a gente, como missionário, a gente tem que saber como entrar, de que forma entrar, e tudo isso a gente, graças a Deus, esse preparo a gente recebe na PMT, né? Então, o missionário ele só vai despreparado se ele não ficar atento às orientações. Isso é muito importante que você falou, porque o evangelho ele deve mudar. E não a gente querer mudar as pessoas, né? Mas a gente tem que conquistar o respeito, essa abertura, essa fala e deixar que o evangelho transforme. Não a gente querer mudar a pessoa na força, né? E tem que chegar com esse respeito, né? E deixar que o evangelho faça alguma transformação a partir do evangelho, não a gente querer mudar na força, né? Isso é muito importante. E depois de 3 anos, então, nós vamos falar agora sobre o nosso tema principal, né? O restaurante que virou igreja. Como assim? A gente sempre escuta a igreja que virou restaurante. E o que aconteceu? Conta para nós como é que foi essa experiência, o que é isso? Quando, então, começamos a plantação na nossa casa, começou a haver um desafio dos próprios irmãos. Começamos com umas 12 a 15 pessoas. Começaram a dizer, pastor, precisamos de um local. Nós não fomos preparados para isso. E aí, então, começamos a orar e percebemos que realmente tínhamos que assim fazer. E então fizemos o contrato, inicialmente de arrendamento com intenção de compra. Era um restaurante que estava fechado há 28 anos. Uau. Nós brincamos que ele estava nos aguardar lá chegar, né? Quando pegamos a chave da igreja, a Fábia teve uma ideia. Vamos começar a orar lá. Né? Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, nós começamos uma oração. Né? Inclusive, nós estamos aqui e a igreja está em oração lá. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, 7 da manhã, tem dia até, de amor, que o para-brisa nem se move, porque está repleto de gelo. Aí tem que jogar água para o gelo sair, para a gente ir, mas tem sido maravilhoso. E aí, logo pegamos a chave, começamos a reforma, que lá fala remodelação. Então, tivemos que preparar o local. Nos primeiros dias, tivemos que usar máscara, porque o cheiro da poeira é muito forte.
Mas aquilo nos encheu de alegria e fomos caminhando e o espaço foi todo remodelado. Então, temos um espaço de mais ou menos para 100 a 120 pessoas, o espaço de culto, o espaço de convívio, banheiro, sala pastoral. Embaixo, as salas para crianças e berçário. E também na cave, que eles denominaram bunker, né, por estar na cave, mas com a temática Refugiados em Cristo. Então, os adolescentes se reúnem lá, tem os jogos para eles, o bilhar, tem o matraquilhos, que aqui é o totó, o pimbolim, né, são nomes diferentes, e também uma mesa onde eles estudam, e também os nossos adolescentes têm levado adolescentes da escola para estarem com eles lá, a jogar e a fazer coisas assim para atraí-los, né? E como têm sido essas experiências que vocês estão tendo com a chegada? Tem chegado novas pessoas? Como é que está a igreja hoje? Conta para nós sobre essa nova igreja que foi plantada, está sendo plantada. Então, hoje, a Igreja de Braga hoje tem 9 nacionalidades representadas. Então, Deus foi trazendo de um por um. Até, inclusive, assim, eu acho muito interessante que quando a gente orava no início, a gente falava assim, Senhor, envia, Senhor, mesmo que sejam os curiosos, porque um restaurante no centro de uma grande comunidade, tem mais de 5.000 portugueses ali em volta. Um restaurante estava fechado há 28 anos, então muita gente ficou curiosa. Então, a gente fala assim, Senhor, envia os curiosos aqui dentro. E interessante que muita gente entrou lá falando assim, nossa, eu estava tão curioso para entrar aqui. Aí a gente fala assim, obrigada, Senhor. Alguns que diziam, olha, eu tomava refeições aqui, né? E aí começamos a reunir e Deus foi trazendo, né? Hoje a igreja conta com 100 membros, 78 maiores e 22 menores. Vamos retornar daqui um tempo para Portugal, né? Viemos para o Brasil para alguns compromissos, né? A renovação do contrato, o casamento da filha, visitar as igrejas parceiras. E temos outras pessoas a receber lá, e além de um outro trabalho que temos feito lá. Então, a igreja tem progredido. E alguns me perguntam assim, e são todos portugueses? Não, não são todos portugueses. Hoje, nós temos um dado lá da Aliança Evangélica Portuguesa, ela fez um estudo, mandou um questionário para os pastores, não é? E responderam, hoje as igrejas portuguesas contam de 10% a 30% de portugueses nas igrejas. A nossa igreja está com a média aí, talvez de 15% a 20%, né, de portugueses. E Deus tem trazido as pessoas para crerem no Senhor Jesus e tem sido uma grande bênção. Poderíamos até considerar como um milagre, né? 100 pessoas, um grupo de 100 pessoas na Europa, em 3 anos, vocês... Qual tem sido o sentimento? O que vocês pensam disso? Na verdade, a gente tem vivido um milagre, né? Então, assim, Deus tem nos permitido ver o que Ele pode fazer. Porque se a gente ora, fala, Senhor, traz um avivamento, Senhor, traz um avivamento, e você busca isso, e você crê, você vê as coisas acontecer, porque Ele faz, Deus faz. E cremos que esse movimento de oração, né? No Brasil, inclusive, né? Temos grupos de oração que oram conosco e por nós. Aqui no Brasil mesmo, aqui né? Também tem um grupo que orava conosco antes de irmos. E até hoje oram. Né? E o movimento de oração que estamos a fazer lá. Nós somos um povo de tradição de oração. John Knox era um homem de oração. A oração de John Knox era, dá-me as costas, senão eu morro. Precisamos resgatar isso, porque cremos que Deus pode fazer algo novo. E esse grupo de oração aqui, como é que vocês montaram? Como é que foi? Não. Tem uma irmã que nós conhecemos, ela é de Brasília, e Lucélia Cláudia, e ela iniciou esse movimento de oração. E tem irmãs de várias partes do Brasil que oram online todos os dias por Portugal. Onde a gente passou, nas igrejas que a gente foi, Emma e Kleber, a gente deixou uma bandeirinha de Portugal. E deixou a bandeirinha com um pedido. Ore por esta nação. Então, assim... esse pedido foi feito para muitas igrejas. Então, assim, a principal parceria que a gente tem hoje das igrejas é quando uma igreja manda uma mensagem dizendo assim, nós estamos em oração por vocês. Ai, que bênção, que bênção.
E vocês podem compartilhar algum testemunho de alguém que está chegando dessas 100 pessoas, né, Kleber? São muitas pessoas, com certeza, muitas experiências. Não dá para contar todas, mas é importante a gente saber um pouquinho dessa trajetória, dessa caminhada. Pode ser gente portuguesa ou imigrantes, que a gente tem vivido uma época de muito movimento migratório, né? Então, também a gente vê que muitos países vão se movendo, vem para cá, vai para lá. Vamos contar duas experiências. A Fábio vai contar do Rui, eu vou contar da Dona Maria. Ah, tá bom. O Rui, a gente estava no dia de quarta-feira, dia de oração, né, e palavra, e, de repente, sentou um português lá, né? Um português bonito, muito simpático. Aí a gente olhou, conheceu, olha, tem um português aqui e tal. Aí, naquele dia, ele estava sem a esposa dele é brasileira. E aí, ele voltou no domingo. Depois, ele voltou na quarta. E no domingo, ele voltou com a esposa e ainda falou para o pastor assim, pastor, como que eu faço para ser batizado? E o Rui, ele é cantor, já cantou em rede nacional em Portugal. Ele é uma pessoa, assim, de um caráter, sabe, impecável, um homem de Deus. Inclusive, a gente aprende muito com o Rui. Um dia, eu falando com o Rui, assim, fazendo discipulado, o Ando pegou para discipular ele, eles moram a 40 minutos, mais ou menos, da igreja, e a gente discipulava eles. Aí, um dia, ele falou assim, ô, Fábia, eu sempre vou à Albânia. Aí eu falei assim, porque eu estava com uma viagem marcada para a Albânia, né? Aí eu falei assim, ô, Rui, você já foi lá muitas vezes? Não, eu sempre vou. Aí, porque o V tem som de B, por causa da língua próxima à Espanha, né? E aí, eu sempre vou. Eu falei assim, mas como assim, Rui? Aí a esposa dele falou assim, não, Fábia, não tente entender, vou te explicar. É porque na língua portuguesa, quando ele fala sempre vou, ou seja, eu estou de passagem comprada, é certeza, eu vou. Então, é um fato assim, quando ele tem certeza que aquilo vai acontecer, ele fala sempre vou, ou sempre faço, sempre fiz, é porque vou fazer de fato. É interessante. E o Rui hoje é uma benção, inclusive, ele já compôs dois cânticos, muito bíblico. O Rui ganhou uma Bíblia de Genebra, ele estuda muito a Bíblia de Genebra e hoje tem sido, assim, um líder em potencial que Deus tem trabalhado. Hoje ele é um dos líderes. E a esposa também. Ele compõe música, já cantamos músicas dele lá, né? E vamos emancipar a igreja o ano que vem e cremos que ele será um dos líderes também dessa igreja, né? Também tem a história da Dona Maria. Dona Maria, primeira vez que ela foi, ela chegou alcoolizada, chegou com a roupa do trabalho, era conhecida como Dona Maria da Bata. E todas as vezes que levantava para dar a ceia, Dona Maria levantava também. E nós falamos, Dona Maria, para tomar a ceia só precisa ser membro. E passou, a gente sempre com muito cuidado, a Fábia sempre com muito cuidado para com ela, né? Até que um dia a Fábia discipulando ela e a outra portuguesa, e ela compreendeu. A Dona Maria é portuguesa? Portuguesa também. E aí tem ela e outras portuguesas que ela já tem levado, né? Tem ela e mais 3 que vão junto com ela. E aí Dona Maria entendeu que era só Jesus que salvava, né? Nesse processo aí, amor, eu lembro que eu peguei para discipular ela e a menina Cândida, e eu falava assim, Dona Maria, a senhora percebeu que só Jesus ressuscitou e mais ninguém? Fui contando personagens bíblicos e personagens famosos do mundo. A senhora percebeu, Dona Maria, que só Jesus ressuscitou e só Jesus pode nos salvar? Sim, só Jesus e a Santinha. E a outra, a Cândida, repetia. Sim, Jesus e a Santinha. E isso... Toda vez que ela falava isso, eu falei assim, meu Deus, ela não percebeu, Senhor. Aí eu orava, aí eu falava de novo. Eu sei que eu repeti 4 vezes. Na 4ª vez, quando eu repeti, eu falei, Dona Maria, a senhora percebeu que só Jesus pode nos salvar? Aí ela, sim, só Jesus, porque só Ele ressuscitou. Aí a Cândida falou assim, Jesus é Santinha. Aí ela olhou para a Cândida e falou assim, menina Cândida, não percebesses que só Jesus ressuscitou? Só Ele está vivo, só Ele pode nos salvar? Naquele momento eu falei, glória a Deus, entrou, Senhor, o Evangelho. E ela ali percebeu. E aí, quando eu a abordei para ela se tornar membro, ela disse, já tem 2 anos que estou cá, já estou preparada, mas a senhora vai ter que batizar de novo, vai ter que abandonar os santos. Mas é isso que eu quero. No último dia 20... nós tivemos lá o culto e recebemos 3 portugueses pelo batismo. Dona Maria, o Carlos e o Nuno.
e mais outros irmãos brasileiros. Foi uma experiência maravilhosa. Hoje, Dona Maria, ela tem um entendimento das coisas. Ela vai toda arrumadinha, toda preparada. É interessante que quando ela ia, ela falava assim, pastor, domingo eu vou à missa. Vai, Dona Maria. Hoje ela está bem diferente. E ela precisava de tratamento odontológico. Como eu sou protética, eu não podia fazer o tratamento odontológico. E nós a levamos ao dentista pela primeira vez. Ela falou para nós dois, é a primeira vez que eu entro num consultório de odontologia. E aí, né, tirou alguns dentes dela e nós colocamos prótese em cima, embaixo, ficou uma graça, porque ela é muito alegre, é muito sorridente. Então, assim, ela é um cartão postal ali no bairro do que Jesus pode fazer. É lindo, lindo, lindo. Que lindo, né? Esse testemunho, e através dela, ela também já trazendo outras pessoas. Mas você contou também para mim de alguns imigrantes. Conta para mim dessa iraniana. Então, a história da iraniana é longa, mas eu vou resumir. A iraniana, ela já tinha tido contato com Jesus através de um filme que ela viu clandestinamente lá no Irã. E aí, depois de que ela estava lá em Portugal 1 ano, ela sempre teve vontade de conhecer mais Jesus. Ela teve o primeiro contato com Jesus, mas nunca tinha entrado numa igreja cristã. E aí, depois de 1 ano que ela já estava ali, um irmão da igreja, um presbítero, convidou ela, o irmão Cristiano, deu um convite assim escrito, 1º ano de trabalho, né, da igreja, só que ela não botou no Google Tradutor. E ela viu o 1º ano assim e falou assim, nós vamos. E aí ela foi, né, com um amigo dela, foi para a igreja, levou uma garrafa de vinho desse tamanho, a gente não faz uso de nenhuma bebida alcoólica lá. Ela levou assim, ela falou, chegou lá, ela ficou espantada, porque na hora que ela chegou, a igreja já estava cheia, né? E falou assim, this in the church? Yes, the church. No family? Yes, family. Wow, big family. Então, assim, que família grande. E aí, dali foi o primeiro contato, e nós começamos a entrar em contato com a Mitra, né, de nascimento muçulmana, família toda muçulmana, e ali ela começou a se interessar, e depois que eu já estou no 3º discipulado com ela, com a Mitra, e depois de um tempo ela virou para mim e falou assim, Fábia, quando eu conversava com você, eu sentia muito amor de Deus nas suas palavras, mas eu não entendia nada. Foi aí que eu decidi entrar no curso para aprender o português, porque eu precisava entender, perceber o que você me falava sobre Jesus, sobre Deus. Porque ela não sabia falar o português. Não, ela não sabia. Hoje ela já fala 7 idiomas, né? Inclusive o português. Mas ela é muito inteligente, é uma jovem linda e é uma bênção. Né? E ela está até... E aí, quando chegarmos lá, ela será uma das que vamos, então, receber como membro também. Né? Graças a Deus. Que bom. E conta um pouquinho dessa experiência dela, ela está querendo casar, como é que foi? Ela é solteira? Fala um pouquinho dela. Ela é solteira. Então, nós temos orado para Deus dar um homem de Deus para ela, porque ela é uma joia muito preciosa. Inclusive, tivemos uma experiência com ela, porque a mãe dela, sendo muçulmana, na hora das orações, eles visitaram a igreja, né? A mãe e o irmão muçulmanos foram lá visitá-la em Braga. E visitaram a nossa igreja 4 vezes. E o dia que chegava a hora da oração muçulmana, a mãe dela ficava procurando a direção de Meca para fazer as orações. Ela virou e falou assim, mãe, Deus não está numa direção, mãe, Deus é maior do que tudo. Deus está em todos os lugares, a senhora pode falar que Ele vai te ouvir. Aí o irmão dela virou e falou assim, mãe, escuta a Mitra, porque ela está aprendendo a verdade, ela está lendo a Bíblia, mãe. O que ela está falando é verdade, escuta ela. E aí a mãe dela, na despedida, começou a chorar, né, no aeroporto. Ela falou, mãe, não chore, porque eu não estou sozinha. Eu tenho uma família que me ama e eu tenho Jesus. A mãe dela virou e falou assim, é verdade, minha filha. Você tem uma grande família e tem Jesus. E o irmão virou e falou assim, e a família que você tem aqui, olha, cuida melhor de você aqui do que a família que você tem de sangue lá no Irão. Então, isso foi um testemunho que ela deu na igreja. Que bênção, né? É bom ouvir esses testemunhos que aquecem o nosso coração, né? E vamos falar um pouquinho, pastor, também sobre essa aquisição desse local. Como é que foi? Acho que tem algumas imagens, tem umas fotos também, né? Tem algumas imagens desse local, um local muito especial. Ali no centro de Braga, praticamente. Como falamos, né, o restaurante estava fechado há 28 anos. E quando percebemos que era para partirmos para a compra, quando uma portuguesa disse assim,
Quando vocês chegaram, não queríamos que vocês estivessem aqui, mas agora nós não queremos que vocês saiam daqui. Estamos felizes com vocês aqui. E aí, comecei a fazer os projetos para conseguir os recursos, até que conseguimos recursos, né, com a IPB, através da APMT, e todo esse trâmite, nós assinamos o contrato de compra nesse ano. Foi um imóvel que, pelos valores, foi muito acessível, são 300 metros quadrados, né? E nós estamos pagando esse empréstimo, né? Muitas igrejas no Brasil nos abençoaram com ofertas, né? E continuamos agora a pagar. Decidimos comprar porque realmente era uma grande oportunidade, né? E para além desse local que temos lá, tem uma pracinha na frente, que é uma delícia. Nós exploramos muito essa pracinha, fazendo atividades. Nós temos uma outra sala que arrendamos, e agora também um outro espaço de 100 metros quadrados, que fizemos 4 salas e chamamos de centro de atividades, né? Atividades lá, aqui, né? E essa sala funciona lá, doação de roupas, escola dominical, e também estamos preparando uma sala para podcast, né? E que nós entendemos que a linguagem das obras é a linguagem que eles entendem. Embora as obras não são a essência do Evangelho, porque é Cristo e a soteriologia, a salvação, mas são os efeitos que o Evangelho traz em nós. E também é a ponte para comunicarmos com eles. E tem sido uma grande bênção. Um dia desses, num trabalho que fizemos lá, um português falou assim, olha, esse trabalho que vocês fazem aqui com as crianças é extraordinário, né? Então a gente percebe que eles estão testemunhando isso. Os vizinhos são simpáticos da igreja, tem lá o seu Antônio, que é vizinho, que tem um mercadinho, né? Quando levamos a sopa, né? Lá, fazemos lá a sopa do inverno, né? A sopa do amor no inverno, funciona nos meses mais frios. No primeiro ano ele não quis, ficou meio receoso, que é natural. No segundo ano ele já quis. E aí quando chega alguém lá, ele fala, a sopinha é muito boa. E se tem alguém lá que ele está atendendo, a gente oferece a sopa, e a pessoa às vezes está receosa de receber, ele diz assim, pode receber, é a sopinha do amor. E é muito gostosa. E hoje, alguns trabalhos que temos, nós deixamos lá os folders, ele distribui para nós. Os vizinhos dos restaurantes, do talho, que lá é o açougue, né? Deixa a gente pregar nos comércios, os trabalhos da igreja. Então tem sido assim, uma grande bênção esse local para nós. É uma porta de entrada, como vocês falaram, né? Não é o alvo principal, mas é a porta de entrada para trazer esse benefício para a comunidade, para ter essa porta de abertura para falar do Evangelho, para comunicar o Evangelho. E tendo essa boa vizinhança, né? Tendo algum evento, algum convite para a igreja, com certeza eles vão aceitar, né? Inclusive, Kleber, teve um trabalho de criança também, aí uma mulher que tinha muita resistência de entrar na igreja, ela tem um filho que volta e meia está lá conosco, e essa portuguesa, aí um dia ela sentou para a gente e falou assim, olha, ontem nós tivemos um almoço na comunidade e um dos assuntos era vocês. Aí todo mundo ficou assim espantado. E eles falando que vocês estão chamando as crianças e tal. E eu defendi vocês. Eu falei assim, eles estão fazendo o que nós deveríamos fazer. E eles estão fazendo muito bem para as nossas crianças e o meu filho vai estar lá. E foi mesmo. Uau, olha foi isso. um EBF, né, que a gente denomina Kids Camp. E hoje a gente tem um trabalho com as crianças. O Kids Camp e o Day Camp, né? E já tem 2 famílias que trabalham com as crianças, né? E tem trabalho com os jovens, tem muitos trabalhos que temos feito. E pensando nessa projeto atual, né, no momento atual que vocês estão vivendo e os próximos passos, quais são os principais desafios agora atualmente e os próximos passos aí pensando a longo prazo, quais são os alvos e ideias para os próximos anos? Sim, hoje temos uma igreja já que está a se consolidar, né? Muitos trabalhos, o trabalho das mulheres, a tarde de cuidados, né? Os trabalhos sociais. Nós temos feito trabalho com jovens, por exemplo, o Connection, que a gente conecta jovens presbiterianos. No primeiro ano teve 50, no segundo 60, o último agora tivemos 100 adolescentes e jovens com a Igreja da Luz e outras igrejas lá, né? E teve conosco o Dr. Marcos Ebelin, já está confirmado para o ano que vem, inclusive você que é adolescente, quiser participar do Connection Portugal o ano que vem, última semana de agosto, tá bom? Pode falar conosco. E como é o contato? Já deixa aí o contato aí para que as pessoas entrem em contato. No final você vai ter o nosso contato aí, Isso. tá bom? E
a igreja hoje, nós já pedimos ao conselho para a emancipação da igreja. Vamos ter a reunião no presbitério, né, a ICPP, né, e cremos que vai ser aprovada. Já temos a confirmação do reverendo Roberto Brasileiro, está conosco lá. Já temos uma data, que é 14 e 15 de fevereiro. Vamos ter a representação da igreja brasileira e a igreja portuguesa, né? Fomos enviados aqui do Brasil, todo o recurso que nos foi emprestado, e estamos plantando uma igreja portuguesa. Então, é importante essas duas, né? E hoje, essa consolidação do trabalho, né? Saímos, vamos ficar aqui essa temporada de 3 meses no Brasil, e os trabalhos estão a acontecer, a liderança está formada, né? Já temos preparação de presbíteros e diáconos, temos mais de 10 homens preparados para a liderança, né? E a igreja já está também alçando novos voos. É uma igreja missionária, fizemos a nossa feira missionária, já temos algumas pessoas que a igreja tem apoiado também, e para mais, temos plantado já a nossa primeira congregação, em Viana do Castelo, que fica a 60 quilômetros de Braga, mais ao norte, próximo da Espanha, 30 quilômetros da Espanha, e estamos reunindo lá quinzenalmente, e já com o desafio de alugar um local. Estou a aguardar a ligação para dizer assim, o espaço está liberado para vocês arrendarem. Então, são esses desafios da igreja. Que bom, e também nesse processo de continuar sendo uma igreja missionária, a Fábia continua fazendo as viagens missionárias com a Patrícia Mota, né? Sim, sim. Inclusive, eu não imaginava, né, que Deus me levaria para pregar o evangelho em tantos lugares, porque a ação social sem o evangelho, eu falo, fica sem sentido, fica vazia. Então, assim, a gente usa a ação social para pregar o evangelho, né? E nisso aí a gente tem feito trabalho lá com o Benilton, lá na Albânia, né? Albânia, Romênia, Bulgária, e com a Patrícia Mota lá em Guiné-Bissau. Hoje, inclusive, a Patrícia está com um projeto muito lindo lá, né? De odontologia e de prótese também. Ela me convidou para fazer parte de um dos módulos, para dar aula, né, em um dos módulos dentro do curso de prótese. Então, hoje eu tenho ido para isso, para ensinar os guineenses a fazer prótese para o próprio povo. Uau. Porque uma realidade de Guiné-Bissau é que, em todo o país de 2 milhões de habitantes, só existe mesmo formados 6 dentistas em todo Uau. O país. Então, está surgindo lá, a partir de outubro do ano passado, a primeira faculdade de odontologia no país, e também junto esse curso de prótese que a Patrícia está liderando, né, e a gente está só apoiando ela lá nesse trabalho. O nosso projeto Boas Novas para Portugal, ele tem 2 frentes, né, que é a plantação da igreja em Braga e arredores, e também esse apoio que a Fábia faz através da prótese, numa região da África e também dos Balcãs, né? E a igreja, então, é uma igreja missionária, tá? Desde que o nascedouro dela já levantou o Lucas, né, o nosso filho, que é, vamos dizer, que é filho da igreja, que está no Ibel, o Daniel, né, que está também, e há outros jovens que estão a começar a se despertar também para missões. Então, a igreja envia pequenas ofertas, ainda somos uma igreja bem pequena, mas envia pequenas ofertas para algumas frentes de trabalho, e nós temos incentivado. Todos os domingos temos a nossa intercessão missionária, falamos a realidade da PMT, dos campos, para que essa igreja possa ser uma igreja plantadora de igrejas e uma igreja missionária. Muito bom conhecer todos esses desafios, avanços, né? Tudo aquilo que Deus tem feito, como a Fábia falou, né? Não é a gente que faz, é Deus que faz através de nós e apesar de nós, né? E é muito lindo poder ouvir todos esses testemunhos, essas histórias. E deixa aí um desafio, como que a igreja, fala aí, como que a nossa igreja brasileira pode de alguma forma contribuir, participar de tudo isso que está acontecendo, tanto em Braga quanto na nova plantação e nesses projetos de viagem de curto prazo da Fábia também. E se precisa de mais apoio missionário, que perfil de pessoas, né, para cooperar com esse despertamento que está tendo, né, de formação de liderança, plantação de novas igrejas? Nós temos preparado, usando o material do Seminário de Belo Horizonte, né, de liderança, terças e sábados fazemos esse treinamento, e a igreja pode nos abençoar orando por nós, né? Também, outra coisa que gostamos muito de receber as pessoas. Então, se você quer passar lá,
conversar conosco, conhecer. Eu acho que isso é importante para ver a realidade, porque às vezes pensa que a Europa não precisa. Precisa e muito. A realidade da ICPP, por exemplo, nós temos lá cerca de 17, 18 trabalhos, aproximadamente, em toda Portugal. A liderança toda, irmãos, da ICPP é praticamente um presbitério do Brasil. Nós não temos nem 1000 membros para todo o país. Então, orar, você pode visitar, conhecer a realidade e também participar conosco, através das suas ofertas, mobilizar a sua igreja, talvez um grupo de amigos, né? E se você também tiver alguma área, alguma especialização que possa ir conosco lá, ajudar em liderança, né? Nessas viagens que a Fábia faz, também sempre precisa de profissionais, aula de inglês, né? Então, muitas coisas podem ser feitas. Inclusive, de aula de inglês, temos ucranianos lá, temos tido muito contatos com ucranianos também, e tem uma ucraniana que nos procurou, né, um pouco tempo atrás, dizendo assim, olha, eu posso uma vez no mês, mas ainda é tímido. Nós temos a necessidade mesmo de aprendermos o inglês, da igreja toda ter essa imersão em inglês, por conta da quantidade de pessoas que chegam lá falando só o inglês. Isso, você estava falando que tem um nigeriano também, tem outras nacionalidades? São 9 nacionalidades. Inclusive, nesse folheto aqui, né, nós temos distribuído nas igrejas, né, que conta essa história, né, o restaurante virou igreja. Então, nós temos aqui as nacionalidades, temos as pessoas. Então, tem de Guiné, tem de Moçambique, tem do Irã, tem dos Estados Unidos, tem do Vietnã, que é budista, né, e portugueses, brasileiros, chileno. Então, assim, Deus tem feito, e é uma igreja multicultural. E a Fábio teve uma ideia muito legal. Essa mulher tem ideias muito boas, né? E colocou lá as bandeirinhas, então fica lá na lareira, né? E todas as nacionalidades que temos hoje já tem lá a bandeirinha. Nós já compramos bandeiras de mais de 100 nacionalidades. Chegou alguma, a gente vai colocar lá. Por quê? Qual o sentido? Essa igreja é sua. Você pode fazer parte dela. E, por outro lado, dizendo para a igreja, nós precisamos orar e alcançar essas nações. Olha, um simbolismo de mão dupla, né? Que legal. Nós estamos quase já indo para o final do nosso bate-papo, né? Mas ainda a gente quer ouvir de vocês que têm muitas experiências, né? Se alguém quer se tornar um missionário, quer ser missionário, sendo jovem, dá uma palavra para eles, para as mulheres, ou alguém que também já tem uma trajetória, uma trajetória consolidada no ministério no Brasil, como foi o seu caso. Qual seria o conselho, qual seria a mensagem que vocês deixariam para eles? Eu sempre digo que a obra de Deus, ela é feita assim, com o foco certo. E o foco certo para mim assim, é você fazer esperando que Ele te veja. Sabe? Você faz para Ele, para Jesus. Você não espera as pessoas te falar, olha, está acontecendo. Não, você faz porque você quer honrar Ele. E você sabe que na eternidade você vai receber. Porque quando você faz com essa intenção, você não cansa. Porque fazer a obra de Jesus, ela é prazerosa. Sabe? Quando você vê as pessoas a perceber quem é Jesus, que Ele é a única possibilidade de alcançar a glória eterna. Então, quando você vê que a pessoa entendeu a mensagem do Evangelho, isso ela te traz um gozo muito grande. E se tem pessoas que sentem o desejo de ir pregar, às vezes pensa assim, Europa é o berço do cristianismo. Europa hoje clama pela pregação do Evangelho, clama por pessoas que vão lá pregar e viver o Evangelho. Então, viver o Evangelho é uma honra e se você sente o chamado de Deus para ir pregar naquela nação, peça ao Senhor confirmação e vá com o coração aberto para ser instrumento nas mãos de Deus, porque isso faz toda a diferença. E de forma prática, né, o conselho que eu daria precisa entender o chamado de Deus. Você precisa saber se Deus está te chamando. Tá? Então, isso Deus fala como?
Deus fala através da oração que você faz, da sua meditação bíblica, e também Deus usa as pessoas à sua volta. No meu chamado ministerial e também no chamado transcultural, Deus fez isso. As pessoas à volta da igreja confirmou isso. Não foi isso em Atos 13 que a igreja confirmou para eles que eles estavam sendo chamados e enviados? Então, a confirmação da igreja. E também eu creio que precisa de uma outra coisa. O missionário, para ser enviado para fora, precisa primeiro ter experiência aqui dentro. Nós precisamos evitar que as pessoas, sem ter experiência aqui, como é uma frase que é dita, né? Você precisa primeiro ter experiência, ser bênção aqui, pregar aqui, para depois ir para lá. Porque os desafios lá são maiores. Porque acaba criando dificuldades que poderiam ser evitadas. Então, você quer ser missionário? Se especialize, trabalhe, faça. Mas primeiro, vai plantar a igreja fora? Plante aqui primeiro. Vai fazer algum trabalho fora? Faça aqui primeiro, para depois você ir para lá. E interessante também, Emma e Kleber, que a gente ouvia, antes de ir para lá, muitas vezes assim, um missionário, ou pessoas falando assim, que o europeu é muito difícil. A gente nunca aceitou essa frase no nosso ministério, porque a dificuldade para se receber o evangelho está em todo lugar, todo o coração. Aqui não era fácil pregar o evangelho aqui no Brasil. A gente plantou várias igrejas e sempre tivemos grandes dificuldades. Então, isso está em todo lugar. Então, Sim. todo coração tem necessidade e clama por Jesus em qualquer lugar do mundo. E outro princípio que eu creio também é que, se você vai pela PMT, você tem que cumprir os requisitos que a agência te exige. Nós tivemos mais de 20 anos num pastorado aqui no Brasil, cursamos o IBEL, o seminário, fiz validação pelo Mackenzie, outros cursos afins, mas quando a PMT disse, olha, precisa fazer o treinamento, eu me dispus a fazer todo, pastoreando a igreja, e foi uma benção, porque eu aprendi ainda mais. Né? Eu creio que um dos princípios é nós estarmos dispostos a caminhar com quem está nos dizendo, vamos caminhar juntos. Eu decidi caminhar com a PMT. Eu tenho que valorizar essa agência, eu tenho que valorizar ali e fazer tudo aquilo que é necessário. E eu quero dizer que a PMT é uma benção. O apoio que recebemos durante todo o tempo, essa agência está sempre do nosso lado, os irmãos. Né? Então, nós louvamos a Deus. Há muitos desafios que a PMT tem e que estamos juntos. Né? E eu creio que juntos podemos construir ainda mais. Né? Muito bom isso que você falou, nessa questão da experiência e o preparo, né? São duas coisas fundamentais, porque quando a gente fala de missão, muitas vezes vem muita emoção, né? Não, eu quero ir e eu vou. E esse que você falou desse reconhecimento interno e externo, né? Que Atos 13 fala, não é só esse sentimento de, não, eu sou chamado, então eu vou. Se a igreja não quiser me enviar, eu vou sozinho. Não, tem um fator externo também de confirmação da liderança, né? De submissão à igreja. Um fato, Kleber, né? Que me lembrou aqui quando você falou aí, quando nós estávamos preparando para ir, o nosso visto demorou 6 ou 7 meses. Meu pai faleceu, foi muito difícil. A Fábia foi diagnosticada com câncer, depois não foi. Ela fez esterectomia total, o Lucas fez cirurgia, o visto não chegava. Eu já tinha deixado o pastorado de Andorinhas. E um dia um presbítero ligou para mim e falou assim, ela estava cirurgiada lá em Dom Cavate. Pastor, eu estou sabendo que o senhor está querendo ir para Portugal, mas não está dando certo e tudo. Eu sei por quê. Aí eu falei assim, sabe, irmão, eu ainda não sei. Aí ele falou assim, é para o senhor pastorear a nossa igreja o ano que vem. Aí eu falei assim, irmão, eu fico muito feliz pela sua palavra, mas deixa eu te falar, essas provações que estamos passando estão nos orientando em 2 caminhos. Primeiro, se o que temos é uma aventura missionária ou um chamado missionário. E temos verificado que é um chamado. Segunda coisa, se nós não pudermos suportar as lutas aqui dentro, como vamos suportar lá fora? Né? Aí eu brinquei com ele, mas eu acho que eu sei porque você me ligou. Para eu ir na sua igreja, para falar do projeto, vocês serem nossos parceiros. E acabou que se tornaram parceiros nossos. Para a gente poder ir mais rápido, a gente precisa de mais parceiros para ir mais rápido. Né? Deus está nos segurando porque ainda não tem o sustento completo. Isso. Mas isso que você falou também, né, que o Ronaldo Lidoro, ele sempre fala isso, né, dessa não envie para longe quem não é uma bênção perto, né? Então, normalmente quem tem esse chamado missionário fala, não, mas quando eu for lá eu vou fazer, né? Quando eu chegar lá eu começo. Não, começa onde você está, né, sendo bênção, e Deus pode te direcionar para outro lugar, porque você vai fazer lá o que você faz aqui, né? Então aqui já é um treinamento, né? É fundamental para que isso possa acontecer lá, porque como você falou, lá vai ser ainda mais difícil, porque tem, além da língua, tem barreiras culturais, tem
várias coisas que não estão no nosso projeto, que não estão no nosso planejamento e que acontecem. E se a gente não está preparado aqui, né, lá vai ser mais difícil ainda, né? E Deus vai tratando o nosso coração também, nos quebrando aqui, porque o tratamento de Deus lá vai ser mais difícil. Né? A gente estava até brincando, né? Demorou tanto para ir para lá para poder criar um couro mais grosso. Né? E mesmo com toda a experiência aqui no Brasil, há coisas que eu adaptei lá. Claro. E coisas que eu não fazia. Por exemplo, um irmão apelidou que eu faço relocation social. Né? A gente percebeu que havia famílias morando num só quarto. E até alguma família da igreja falou, isso não pode acontecer. E aí me dispus a procurar apartamentos e deixá-los em situação digna. Né? E assim essas famílias, hoje nós temos lá 6 famílias em torno da igreja, nos ajudam no sentido de impactar ali, também nos ajudam no trabalho interno da igreja. Eu brinco com eles quando eles... 6 brasileiros, mais 3 portugueses e uma outra que mudou agora, né? E aí eu dou a chave, mas pastor, isso não estava no contrato, brincando, né? Não, mas é porque vocês estão aqui, precisam nos ajudar. Né? Então, são adaptações que a gente faz. Né? Chegamos lá, tivemos que fazer parte da limpeza da igreja, limpar banheiro, a reforma. Nós começamos as reformas e íamos para lá para oração, o café, trabalho. Dias saímos de lá 10 horas da noite. Teve um dia que saímos de lá 4 horas da manhã, porque ia ter o Connect, tinha que terminar a instalação da água. Então, eu, Fábio, a nossa família, sempre entendemos que estamos juntos e é uma alegria. Alguns irmãos falam assim, pastor, o senhor não vai tirar folga? Irmãos, eu estou tão feliz do que Deus está fazendo, não dá vontade de parar. Eu estou aqui, estamos muito felizes de estar aqui por tudo, mas nós estamos querendo voltar logo para estar com eles, porque tem situações para continuar isso. E o desafio para nós agora é que os nossos filhos sempre trabalharam junto com a gente, sempre. E a gente vê 3 filhos apaixonados por Jesus. E isso, para mim, assim, não tem palavras. Mas o meu maior desafio está para vir. Né? Desculpa. Ficar com os 3 filhos aqui no Brasil e a gente lá é um desafio muito grande para mim como mãe. Esse momento, né? Muito difícil. Faz parte do desafio missionário, né? Então, isso daí é um sentimento, né? Dessa situação que o ministério também nos depara, mas que, com certeza, a glória do Senhor, a alegria do Senhor vai ser a sua força. Mas a maior bênção nisso tudo é saber que os 3 servem ao Senhor de coração aberto, sabe? Mas assim, não vou tirar o meu lado de mãe assim, que aperta. Querer tá próximo, isso é importante. Eu não sou de ferro. Que legal, verdade. Que legal. E a gente está realmente agora já terminando o nosso tempo, que correu demais, e gostaríamos de falar também, nestas últimas palavras de vocês, umas palavras de encorajamento aos pastores, aos institutos bíblicos que vocês passaram pelo IBEL, seminários, né? Essas casas que preparam missionários, pastores, líderes da igreja. Irmãos, precisamos preparar a igreja para missões. Mateus 24 diz que será pregado o evangelho por todo o reino, por todo o mundo, então virá o fim. Precisamos fazer parte dessa obra. Se nós não fizermos, Deus vai usar outras pessoas. Eu quero fazer parte dessa obra, estou a fazer parte dessa obra. Quero dizer para você, continue investindo em missões, faça missões, quer seja na igreja local. Eu tenho dito em algumas igrejas, a obra que está sendo feita na igreja local é a mesma obra que está sendo feita lá. Fazemos parte da mesma obra. Algumas igrejas locais acham que a obra lá não faz parte aqui. Engano, é a mesma obra, porque Jesus disse, sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Fazemos parte da mesma obra. O que nos diferencia? Língua diferente, local diferente, mas a mesma obra. Então, faça a obra que você está fazendo aqui com todo carinho, com todo amor, com todo empenho, para que você seja bênção onde está. E eu tenho dito também que, para mim, tem sido um privilégio, Emma e Kleber. Depois de mais de 20 anos de ministério no Brasil, Deus me deu o privilégio de poder ir para fora também. Né? Poder fazer lá. Nós estamos muito felizes pelo privilégio que Deus nos dá de estar lá. Amém. Fábia, tem alguma palavra? Então, o que eu posso dizer é continue servindo a Jesus com todo afinco,
porque vale a pena. Porque eu sempre digo por onde eu passo, o melhor está por vir. E tudo que fazemos aqui é tão pouquinho diante daquilo que Ele já fez por nós. E se você quiser saber mais sobre este projeto, entre em contato com eles, deixa aqui o seu contato, como é que as pessoas que queiram saber mais sobre esse projeto do Connecting, queiram saber mais sobre como se tornar um parceiro, então você deixa aqui seu contato. Sim. No panfleto vai ficar também uma imagem aí. E eu peço a você, já faço a você um pedido. Se inscreva nos canais da igreja. Primeira ICP Braga, no Instagram. Nosso Instagram também, né? No YouTube. Você vai conhecer mais os trabalhos que têm sido feitos lá. Tem muitos vídeos, muita coisa. Vocês vão poder entender melhor e saber como participar conosco. E também, né, se você quiser entrar e acessar o site da PMT, apmt.org.br, lá tem a página dos missionários, só buscar lá por Wanderson e Fábia, você vai encontrar lá a página deles. Lá na página deles tem todos esses links, todos os e-mails, contatos, cartas, tudo aquilo que eles têm feito. Você pode, então, entrar em contato diretamente com eles e fazer parte junto com eles daquilo que Deus está fazendo ali em Portugal, na cidade de Braga, né? Um grande privilégio, como você falou, podermos participar da missão de Deus, daquilo que Ele tem feito, né? Em Portugal, né? E se você gostou de mais este podcast Missionando, você então curta, compartilha e muito obrigado porque você esteve conosco até agora. E compartilha o que Deus está fazendo em Portugal e compartilha também os outros episódios, ouça também os outros episódios, nos acompanha nestes próximos programas, próximos podcasts também. Nós estaremos aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.